Incluir no S e enquadrar. Eu sou Bruno Santana e eu estou aqui porque eu tenho um convite para você. Um convite para quem sabe descobrir o que é realmente se acolher por inteiro. Em 1984, logo que eu nasci, a minha mãe me abandonou. 3 dias depois, um casal maravilhoso, diga-se de passagem, me adotou. Um destino que parecia trágico tornou-se em uma bênção. A chegada de um bebê para um casal que não poderia ter filhos, aquela festa na casa dos avós, o choro de alegria e o cheiro de uma vida nova. Mas, com o passar dos anos, comecei a perceber os olhares, as comparações e as perguntas que ninguém fazia, mas que de alguma forma eu ouvia no silêncio. Pelo tom da minha pele, pelo meu nariz, pelo meu cabelo e até pelo meu cheiro. Tudo era diferente. Para muitos, ser adotivo era motivo de bênção, e de fato era. Afinal, eu fui abandonado na maior metrópole do país, onde tantos já se perderam mesmo antes de começarem. Eu poderia ter sido apenas mais uma estatística, e meu destino ter sido o lixo, a criminalidade, a marginalidade ou a invisibilidade. E talvez eu nem estivesse aqui para poder contar essa história. Um dia alguém me disse: para ser aceito, você precisa ser igual. Eu acreditei. Passei anos tentando caber em moldes que não foram feitos para mim, tentando ser o que esperavam e me afastava cada vez mais de quem realmente era. Cresci em uma família de italianos, portugueses e um pouco de baianos. Cabelos lisos, narizes finos, mas eu não era exatamente o estereótipo natural que pertencia àquele bando. Aos 20 anos, lá estava eu, tentando entender o que fazia naquele lugar onde quase ninguém parecia se parecer comigo. Cursando administração de empresas, um curso tradicional numa universidade estadual de São Paulo, onde, segundo dados da Folha de São Paulo, cerca de 80% dos alunos pertencem aos 20% mais ricos da população do estado. Tentava me encaixar em um estereótipo branco que não me representava, faltava pertencimento. A maior dor do ser humano é o sentimento de não pertencer. Segundo pesquisas de Harvard e Stanford, mostram que a sensação de pertencer é uma necessidade psicológica básica do ser humano, tão vital quanto se é a segurança ou o amor. Estudos apontam que pessoas que se sentem excluídas apresentam níveis mais elevados de estresse, de ansiedade e até uma redução na capacidade cognitiva, como se o nosso cérebro interpretasse a exclusão da mesma forma como uma dor física. Isso me faz pensar o que acontece quando o ser humano sente que não é pertencente, quando a vida passa tentando se encaixar em lugares, papéis, padrões, perdendo a própria essência. E quanto mais eu tentava me encaixar, mais eu me perdia. Quantas partes de você hoje estão se perdendo, perdendo a sua identidade, a sua personalidade ou a sua realidade para se enquadrar? Quanto tempo você está deixando escapar, vivendo uma vida que não é realmente sua? Enfrentei o preconceito social e racial, e foi nesse contexto que aprendi algo essencial: tentar caber em expectativas alheias não só distancia de quem realmente somos, como também coloca em confronto as nossas crenças e os preceitos do mundo ao nosso redor, até entender que quanto mais eu tentava me encaixar, mais eu me perdia. A verdade é que o pertencimento real não vem de fora, ele nasce quando você, enfim, se inclui em si mesmo. Talvez seja a maior revolução espiritual do nosso tempo, voltar a ser quem realmente somos. Quantas partes de você já se perderam tentando se encaixar onde não pertencia? Talvez no trabalho, quando você fingiu concordar com tudo só para parecer profissional, ou se calou diante de ideias que iam contra a sua visão. Encontros sociais, sorrindo, rindo, do que não achava graça, apenas para não se sentir excluído. Nos relacionamentos, quando você tentou se tornar alguém que não era, só para conquistar um outro alguém, tentando se encaixar em expectativas que não podia mudar.
a cor da pele, por exemplo, a sua origem, um traço físico ou qualquer estereótipo que a sociedade não aceita tão facilmente. Talvez tenha escondido sentimentos, opiniões ou parte da sua personalidade para não desagradar, enquanto por dentro se sentia desconfortável, fora do lugar, incompleto ou incompleta. E quanto mais você tentava caber no molde do outro, mais se perdia de si. Todos nós, em algum momento, tentamos caber em um molde que não foi feito exatamente para nós. A consequência, quando você não vive a tua própria essência, o mundo perde uma parte do seu brilho. Em muitos lugares, a inclusão vê uma moldura bonita na parede, mas vazia e sem sentido. Políticas, campanhas, hashtags, discursos, tudo muito certo no papel. Mas inclusão não é colocar pessoas dentro de caixas. Não adianta estar presente se você ainda não se sente visto. No meu caso, quando eu olho para os dados, sei que a população negra representa mais da metade da população brasileira, segundo o censo de 2022 do IBGE. Essa representatividade não reflete espaços de poder. Apenas 0,4% de cargos de liderança, a exemplo de CEO, são ocupados por negros. Segundo o Portal da Terra, em 2024, 6,4% dos eleitos dos cargos políticos eram negros. Esses dados evidenciam uma disparidade que persiste. Mas perceba, há uma luz no fim do túnel. A psicologia social mostra que pessoas que se aceitam têm mais estabilidade emocional, mais performance e maior autenticidade. E o que a ciência chama de autoaceitação, a alma chama de encontro. Talvez você conheça a história de Nelson Mandela, negro da África do Sul, enfrentando um sistema brutal do apartheid. Preso por 27 anos, separado da família, cercado pela injustiça e pelo medo. Mas ele não cultivou ódio, manteve esperança, resiliência e perdão. Ao sair da prisão, transformou seu país e sua vida, tornando-se símbolo mundial de liderança e coragem. Mandela é o exemplo de como o autopertencimento pode transformar as adversidades extremas em vitória. Por muito tempo tentei ser o que esperavam de mim. O filho perfeito, o profissional, o exemplar, o cara que deu certo, mas quanto mais tentava ser aceito, menos me sentia inteiro. Até entender que inclusão não é se enquadrar, é se encontrar. 10 anos depois que eu me formei, fui o único aluno a voltar para a faculdade para compartilhar o modelo de sucesso que eu construí. Minha trajetória não seguiu um caminho tradicional. Passei por várias viradas de chave, não mais tentando me encaixar em moldes alheios, mas buscando minha própria autoinclusão. Então, se há algo que quero deixar para você hoje, é isso. O mundo te inclui quando você se inclui primeiro. A sociedade muda quando as pessoas param de pedir permissão para ser quem são. Não se apague, não negocie a sua luz para caber nas trevas de alguém. Existirão distrações, provocações e pessoas para te tirarem do teu foco, mas mantenha os seus olhos naquilo que importa, porque no final a luz sempre vence as trevas. E aqueles que te humilharam, te desprezaram ou até mesmo riram de você, verão com os próprios olhos a tua vitória acontecer. Porque o mundo não precisa que você se encaixe, o mundo precisa que você brilhe. Após tantas dores, rejeições, enquadramentos, da infância ao colegial, das baladas às noitadas, do mundo profissional ao informal, aprendi algo simples, mas profundo, que uma vida que não vale ser vivida é aquela vida apenas vista pela lente dos outros. Ser melhor a partir de quem você é transforma o mundo à sua volta, e é assim que nos tornamos inteiros para nós e para os outros. Incluir não é se enquadrar. A verdadeira inclusão nasce do amor que a gente sente pela gente mesmo e expande para o mundo.